gente se despediu semana passada pedindo boas notícias e acho que essa possibilidade de reforma ou do ensino médio entra nesse critério, né? Infelizmente, a minha opinião não vai agradar muita gente, mas esse é um tema que é caro para o governo petista, porque ainda que ele tenha sido aprovado, apresentado já no governo Michel Temer, ele foi gestado no Ministério da Educação ainda sob a batuta do Aloysio Mercadante, e ele fazia parte do plano de governo do segundo mandato da Dilma Rousseff, já nos termos que estão postos. E foi um processo bastante truncado, faltou diálogo, faltou discussão. Estava ali adormecido na gaveta do MEC, quando o novo governo Michel Temer tomou posse. Tanto é que foi uma das primeiras reformas que o governo apresentou 3, 4 meses, né? Então, uma reforma desse porte, ela não é feita da noite por dia. Por isso eu quero insistir que, infelizmente, foi gestado de forma muito equilibrada, com pouco diálogo nesse segundo mandato do governo de Educação. E por isso também os milindres, né, do novo governo em tocar isso, porque eles sabem que tem responsabilidade também nessa proposta que é terrível, né? O fato é que o ensino médio, como a gente vê, ele tem muitos problemas. Ele é um consenso entre professores, estudantes, enfim, de que a única função dele é preparar para o vestibular. Ele não prepara para a vida profissional, ele não prepara para uma cultura universal, ele é apenas conteudista, né? E, infelizmente, se colocou uma proposta ali que, no fundo, tenta aviar a vida do estudante brasileiro, ou seja, fazer uma banalização tosca de maneira que o pobre não tenha que sonhar com a universidade e se contente com qualquer regulação. Mas pior do que isso, ele já trazia em 2016 a uberização dos professores. Quero citar um exemplo, ele tem um pressuposto de notório saber. Então, se você pode trazer o seu vizinho militar que foi vestir o pijama depois do fim da ditadura para vir dar aula de história, supostamente ele tem notório saber reconhecido pela vizinhança sobre esse tema, etc. E aí já tem as condições concretas. Essa semana, o governo do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, abriu um edital para a contratação de novas vagas para o magistério, uma demanda antiga, represada, e surpresa, nenhuma vaga no estado do Rio Grande do Sul para professora de história. Por quê? Porque a participação dessa área histórica, social, filosófica ficou diminuidíssima. Basicamente, o novo ensino médio matemática, português e engabelação, né? Tem o tal dos itinerários pedagógicos que dão a ideia como funciona na Inglaterra, de que o estudante, a partir de um determinado momento, vai escolher disciplinas que permitam já o que é a sua vocação profissional, mas a vida real é que não tem infraestrutura e nem corpo docente para atender esses desejos dos educandos, que no final das contas vão ter que se contentar com o que a escola tem a oferecer. Então, o ideal mesmo seria nós termos uma revogação do ensino médio e iniciarmos do zero. É notável que o Ministério faça, né, a consulta, audiências, etc., mas não basta só ouvir, tem que tomar medidas mais concretas. O empecilho, só para a gente fechar essa parte, Conde, é que a reforma do ensino médio virou lei e foi aprovada pelo Congresso. Então não cabe mais ao MEC revogar. Esse também por isso, talvez novas diretrizes, outros mecanismos tenham que ajustar isso daí, mas certamente ainda vai levar um tempo para a gente desfazer esse Frankenstein que ficou aí para a educação brasileira e que de fato não contribui em nada para o nosso projeto de emancipação humana ou de país, etc. Agora, muito importante você lembrar, e muito rapidamente, se você puder comentar um pouco mais sobre isso, essa reforma do ensino médio foi gestada na gestão do Aloysio Mercadante. É isso, né? Foi discutido ali, e os pontos principais foram postos ali, ou o governo Temer deturpou e puxou essa reforma para um outro lado? Olha, infelizmente, né, contra a realidade, contra os fatos, não tem argumentos. A proposta do governo Temer era a proposta do segundo mandato do governo Dilma. O governo terminou com essa proposta arredondada e a gente recupera no YouTube materiais de campanha da candidatura à reeleição, em que essa proposta já estava desenhada
no programa de governo Dilma, né? E que não é exatamente uma novidade, assim, né? Quer dizer, Dilma e o Mercadante são pessoas do mal, maquiavélicas que querem destruir o ensino médio. Não. Tem um setor, infelizmente, até dentro da educação progressista, que vê dessa pragmática, utilitária, profissionalizante. Tanto que a gente vê qualquer governo, prefeitura, etc., ou mesmo o Ministério do Desenvolvimento Agrário já tinha no governo Lula, no segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma muito forte, a ideia do sistema S, né? Por que o sistema S, que é público, mas é administrado de forma privada e pouco devolve ao público, é tão insensato, né? É tão insensado? Porque ele acaba voltando para uma realização, né? O próprio Lula foi aluno do SESI, guarda com muito carinho, etc. Então essa ideia de que o ensino médio é uma profissionalização que já vai jogando para o mercado, ela é equivocada. Não faz 2 semanas, nós dois conversamos sobre isso, de como as bolsas eram importantes, como a permanência do jovem no ensino superior, inclusive para atrasar a chegada ao mercado de trabalho. Então esse jovem que vai antecipadamente para o mercado de trabalho, ele é mão de obra, ele é mão de obra desqualificada, e certamente vai receber menos. Então vai na contramão, inclusive do próprio projeto do terceiro mandato. Porque, veja, a gente tem insistido muito que o Fernando Haddad tem proposto uma reindustrialização a partir da economia verde, ou seja, tecnologia limpa. O que ele quer dizer? Nós não vamos implementar no Brasil uma industrialização dos anos 2000, voltar 20 anos atrás, como foram todos os projetos. Nós vamos comprar tecnologia de segunda mão que o primeiro mundo não usa mais. Nós queremos já instituir aqui uma teoria para 2030, para 2035, é a mesma lógica que o Alckmin falou recentemente, e os semicondutores, etc. Quando você tem essa planta industrial, sabe o que você está exportando, ao invés de soja, de commodities, etc? Conhecimento, né? E aí, para isso, você tem uma outra base educacional muito mais sofisticada. Então, a proposta do ensino médio, como ela está instituída hoje, ela é insuficiente, inclusive, para o projeto que elegeu o terceiro mandato.